Senhoras e senhores, boa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Mais um dia, mais uma sessão. Quero agradecer a presença de todos presentes, mesa diretora, vereador, vice-presidente desta casa, João Bichara Neto, vereador Bibico, nosso amigo, demais vereadores, público presente. Para dar início à sessão dessa noite, peço ao vereador João Bichara que faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio de Toledo Costa, João Bichara Neto, Lucimar Alves Soares, Erasto da Costa Rocha, Alcione de Amorim Gomes, Júlio César Ferreira de Magalhães, Renildo Nascimento Peçanha, Alquimar Ferreira da Silva, Lenildo Henriques, Antônio Carlos Elvésio, Estevão Silva Machado. Havendo quórum regimental, declaro em nome de Deus aberta a presente sessão. Peço ao secretário, peço ao vereador vice-presidente desta casa que faça a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 2, que tem por título As recompensas da sabedoria. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas, como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria, a sabedoria e o entendimento vem dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Queria oportunizar os vereadores 2 minutos para as considerações iniciais. Algum vereador queira fazer uma moção de aplauso, de pesar, quiser fazer a apresentação de alguns dos visitantes, estão com a oportunidade. Vereador João Bichara Neto. Gostaria de deixar registrado com muito pesar o falecimento da minha querida avó, Aliceia Romano Bezerra, que na data de ontem pela manhã caiu dentro de um banheiro, né? Os médicos acreditam que teve uma morte súbita, teve um apagão, foi para a UPA e em torno de 12h30 de ontem veio a óbito. Mas eu estou com meu coração em paz, tranquilo, porque a minha avó era uma pessoa serena, tranquila, não fazia mal a ninguém. Eu tenho certeza que a minha avó está nos braços do Pai, nosso Deus. Então deixar esse registro de pesar, que nós ficamos bem chocados, mas sabemos que a minha avó descansou, estava bem cansadinha. É isso, vereador Paulo. Queria também o vereador Renildo. Eu queria dar uma boa noite ao público presente, vereadores, internautas, agradecer a presença do meu primo Luquinha, Hudson, meus amigos Zeca, Henrique, Vando, Robinho e outros aqui presentes, e em nome deles também dar as boas-vindas a nosso amigo vereador Estevão Machado. Ainda com a oportunidade, os vereadores queiram fazer suas considerações iniciais. Eu quero, vereador Estevão, com a oportunidade. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os nobres colegas vereadores, presidente dessa casa e principalmente o público presente. Quero aqui agradecer a presença de todos e deixar o meu abraço especial para minha querida tia Leia. Em nome dela, eu quero cumprimentar todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Vereadores, ainda com a oportunidade, quero aproveitar esse momento também para somar a moção de pesar do vereador João e pedir também aos novos vereadores que me acompanhem na moção de pesar para o senhor Adelino Antônio da Costa Neto, pai do nosso amigo Marquinhos,
sempre presente na sessão, acompanhado da sua esposa. Faleceu num domingo, estivemos ali presente junto com o Marcos, vimos como que a família toda sentiu, né, esse momento tão triste, e somando ao vereador João, peço 1 minuto de silêncio em prol das moções de pesar. Ainda com oportunidade para as considerações iniciais, vereador Júlio César Magalhães. Gostaria de desejar uma boa noite a todos. Vereadores aqui presentes, público presente, auditório aqui, internautas, especial para minha mãe que todos os dias, toda terça-feira pergunta: você vai para a sessão hoje? Né? Ela virou uma espectadora assídua, presidente, aqui da nossa sessão. Quando for falar mal de mim, Lenildo, presta atenção, minha mãe está ouvindo você. Viu, Lenildo? Fala mal não, que minha mãe está lá ouvindo vocês. Em especial meu primo ali, Diego, representando ali, Diego Batalha, o salva-vidas GVs do nosso município, presidente, que até inclusive essa semana eu falei com você, semana passada, sobre uma moção de aplausos que estamos para pedir em favor deles, pelo belo trabalho prestado à nossa comunidade, né? Que já vai há anos que nós não temos falecimento aqui na praia, pelo belo trabalho que eles fazem para a gente ali. Obrigado, senhor presidente. Ainda com a oportunidade dos vereadores queiram se manifestar. Não havendo, peço ao vereador João Bichara Neto que faça leitura do material do expediente. Cumprimento a todos com uma boa noite, cumprimentar a mesa na pessoa do eminente presidente Paulo Sérgio, o secretário da mesa, o vereador Lucimar, nosso amigo Bibico, nosso diretor-geral Sérgio Rodovalho, a nossa retaguarda, os servidores dessa casa, que dão apoio ao trabalho legislativo, para que a sessão ocorra dentro das normalidades, nos dão todo o suporte administrativo necessário, os senhores vereadores parlamentares, em especial ao nosso amigo Estevão Silva Machado, que ao tomar posse e fazer parte desse parlamento tem muito a enriquecer e contribuir com os debates e os projetos nessa casa, devido à sua experiência, à sua vasta experiência nessa casa de leis, ao público presente e àqueles que nos assistem pela nossa transmissão no Facebook. A nossa pauta, ela está resumida apenas em material de expediente para leitura, que começa com a ordem 1, ofício de Secretaria Municipal, número 3/2022, de autoria do secretário municipal de Finanças, Márcio Henrique Fernandes da Silva. Ofício CEFIM, número 14/2022, informações à Câmara Municipal de Itapemirim sobre regularização de dívida ativa. Ofício datado de 10 de maio de 2022, para Paulo Sérgio Toledo Costa, presidente da Câmara Municipal de Itapemirim. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste informar a esta Casa de Leis e à população em geral que estamos regularizando a dívida no valor de R$ 2.442.182,03 para com a Secretaria Estadual de Agricultura, SEAG, referente à construção do matadouro municipal, localizado na Coroa da Onça, zona rural do município, processo número 2022 GGQHW, informa ainda que existe outra dívida de mais de R$ 2 milhões com a mesma Secretaria Estadual de Agricultura, SEAG, referente aos equipamentos que foram instalados e não utilizados neste mesmo matadouro. A primeira encontrava-se em dívida ativa,
pronta para ser executada na Procuradoria-Geral do Estado, PGE, e a segunda encontra-se no Tribunal de Contas para análise e parecer. Isso tudo vem acontecendo desde o ano da sua construção até a data de 3 de maio de 2022, sem que nenhuma providência fosse tomada, gerando um prejuízo de mais de 20 milhões de reais aos cofres do nosso município, pela não liberação dessa certidão negativa, que é um dos documentos fundamentais para o recebimento de verbas federais e estaduais, sem contar com outras demandas que beneficiam a população em geral. Pois bem, por delegação do prefeito interino, Zé Lima, estivemos no final do mês passado na Secretaria Estadual de Agricultura e conseguimos, junto ao secretário da pasta e ao seu jurídico, retornar com esse processo 2022 GGQ-HW para a SEAG, onde fizemos o contrato de renegociação e confissão de dívida no número 002/2022, datado de 3 de maio de 2022, que foi assinado de comum acordo pelo Executivo Municipal e pela SEAG, publicado no Diário Oficial do Estado, de 4 de maio de 2022, com parcelamento da dívida em 10 vezes de R$ 244.218,20, cada, sendo a primeira parcela paga na data de 5 de maio, dando início, assim, à liberação da nossa tão sonhada certidão negativa, que muito vai nos beneficiar na captação de recursos e outras demandas que estão estagnadas desde então. Posso dizer com segurança aos nobres edis e ao povo em geral que estamos inaugurando uma nova era no município de Itapemirim. Sem mais, deixo aqui os meus sinceros votos de estima e consideração para com essa Casa de Leis e a todo o povo de Itapemirim. Atenciosamente, Márcio Henrique Fernandes da Silva, secretário municipal de Finanças. Na ordem 2, nós temos a indicação 43/2022, de autoria do presidente em exercício Paulo Sérgio de Toledo Costa. Senhor presidente, caros edis, indico ao Poder Executivo Municipal que o piso salarial aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município de Itapemirim, em consonância às determinações da emenda complementar 120, que institui o piso salarial dos agentes de saúde e de combate às endemias, com um valor de 2 salários mínimos, equivalente em 2022, no ano corrente, a R$ 2.424. Sala das Sessões, Itapemirim, 10 de maio de 2022. Justificativa. O texto da PEC prevê um piso salarial nacional de 2 salários mínimos para a categoria e também prevê adicional de insalubridade e aposentadoria especial devido aos riscos inerentes às funções desempenhadas. A PEC ainda determina que estados, Distrito Federal e municípios deverão estabelecer outras vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. A PEC estabelece que os vencimentos dos agentes sejam pagos pela União e que os valores para esse pagamento sejam consignados no orçamento com dotação própria e específica. Conforme a proposta, os recursos financeiros repassados pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Ainda de acordo com o glossário legislativo do Senado, promulgação é o instrumento que declara a existência da lei e ordena sua execução. Logo, a partir do momento em que ela é promulgada, essa legislação já tem força de lei. Deste modo, o piso salarial dos agentes de saúde e de combate às endemias já está em vigor. Ainda vale destacar que as emendas constitucionais, como é este caso aqui, são promulgadas pelas mesas da Câmara e do Senado em sessão solene do Congresso. A iniciativa da emenda constitucional 120 faz justiça a esses profissionais que reivindicam o piso salarial há mais de 30 anos e todos nós conhecemos a dedicação desses profissionais e os riscos aos quais estão expostos em trabalho fadigante, lidando com condições adversas que exigem coragem e determinação.
Portanto, o autor da proposta, o deputado Valtenir Pereira, do MDB do Mato Grosso, exaltou a promulgação da medida em que, segundo ele, faz justiça e confere dignidade aos 400 mil agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Diante do exposto, esse vereador pede especial atenção do Poder Executivo e a secretária de Saúde do município de Itapemirim ao atendimento a esta propositura. Paulo Sérgio de Toledo Costa, vereador do PSDB. Na ordem 3, a indicação 44/2022, de autoria do vereador Erasto da Costa Rocha. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal José de Oliveira Lima que empreenda esforços junto à secretaria competente para que viabilize estudos e elaboração de projeto, a fim de que se realize a extensão de rede de energia elétrica para iluminação pública e residencial na via de aproximadamente 1,3 km, na rodovia do Contorno, iniciando próximo ao restaurante Recanto Caseiro, localidade de Ilha do Leandro, finalizando em Pedrinhos, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 13 de maio de 2022. Justificativa. A presente propositura justifica-se, pois a energia elétrica hoje é indispensável à sobrevivência, segurança e desenvolvimento de qualquer lugar, e a falta de um sistema digno de distribuição do serviço de energia elétrica acaba prejudicando muitos munícipes. Dessa forma, é de fundamental importância que o poder público invista na qualidade de vida dos mesmos. É importante enfatizar que, sem iluminação, os moradores encontram-se em situação de vulnerabilidade, pois correm riscos de serem assaltados e de sofrerem outros tipos de violência, uma vez que a marginalidade e os casos de violência vêm aumentando assustadoramente. Portanto, a aclamação popular é gritante por investimentos que venham de encontro à prevenção da criminalidade. Com a realização desse serviço, a ideia é proporcionar mais segurança, conforto e comodidade aos moradores e aos transeuntes que se deslocam por esse trecho para seus compromissos noturnos. Assim sendo, esperamos que o prefeito acate com urgência esta propositura, cujo objeto representa o anseio dos moradores das localidades de Ilha do Leandro e Pedrinhos, e solicito aos ilustres pares apoio à presente indicação, para que possamos satisfazer o clamor desses munícipes. Segue anexo foto do local, uma imagem aérea do referido trecho de 1,3 km, na qual o vereador Erasto da Costa Rocha pede a extensão de rede. Também tem mais umas 4 fotos aqui do trecho, e essa é a indicação do vereador Erasto da Costa Rocha, do PDT. Na ordem 4, a indicação é 45/2022, de autoria do vereador Alquimar Ferreira da Silva. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal em exercício, José de Oliveira Lima, que empreenda esforços a fim de construção de um campo society sintético com iluminação em Campo Acima, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 13 de maio de 2022. Justificativa. A presente propositura, tendo em vista o grande número de atletas em nossa cidade, a construção de um campo society sintético também diversificaria a prática esportiva, pois a prática de esporte sempre é um bom investimento. Assim sendo, esperamos que o prefeito acate essa propositura, cujo intuito é representar o interesse dos moradores da localidade e, não obstante, solicito aos nobres edis apoio à presente indicação. Alquimar Ferreira da Silva, vereador do PDT. Na ordem 5, projeto de lei número 28/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, 075/2022, datado de 11 de maio. Ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Toledo Costa, presidente da Câmara Municipal de Itapemirim. Senhor presidente, por meio do presente instrumento, encaminha-se a Vossa Excelência o projeto de lei anexo, cuja ementa versa em verbes, abre aspas, ratifica a redação do protocolo de intenções da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo, ARIAS, e ratifica o ingresso do município no consórcio. Fecha aspas. Deste modo, espera-se que o sobredito projeto
seja recebido nos ritos que lhes são próprios, em obediência aos mandamentos da lei orgânica do município de Itapemirim e legislações correlatas afetas ao processo legislativo. Sem mais para o momento, reitera-se manifesto de estima e consideração, atenciosamente, José de Oliveira Lima, prefeito em exercício. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, ínclitos vereadores componentes da atual legislatura municipal. Inicialmente, ressaltamos que fora editada a Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020, que trata do novo marco legal do saneamento básico no Brasil. Com a dita lei, reforçou-se a necessidade de regular os serviços prestados, forma que vários serviços públicos nos moldes da autarquia SAAI, com o fito de estar se adequando ao disposto no novo marco legal, estão se mobilizando para regularizarem a situação da prestação dos serviços. Vale ressaltar que nos últimos dias, vários municípios aprovaram lei nesse sentido, concedendo à ARES, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo, pois a mesma apresenta apta a prestar de forma regular os serviços, de forma que municípios como Iconha, Rio Bananal, Vargem Alta, Baixo Guandu, Itaguaçu, Jaguaré, Ibiraçu, Governador Lindenberg, Alfredo Chaves e Alegre, dentre outros, já estão sendo regulados pela ARES, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo. Ato contínuo, ressaltamos que a presente proposta tem por objetivo atender o comando legal, o que trará maior segurança jurídica para a população, uma vez que todas as atividades da autarquia estarão sendo reguladas e trará também segurança para a autarquia, que terá os seus serviços prestados cada vez melhor e com mais segurança. Por fim, declaramos que a aprovação da presente propositura não trará despesas ao município. Com essas considerações, submetemos à apreciação de vossas excelências o presente projeto de lei, solicitando sua aprovação, por ser de relevante interesse público. Diante do exposto, senhor presidente, submete-se o presente projeto de lei à consideração de vossa excelência e nobres edis, esperando-se que o mesmo alcance uma acolhida favorável, pois que trata de inegável e relevante interesse público, atrelado a um dos mais sensíveis objetivos do poder público municipal, a educação da população itapemirense. Aqui foi um Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, porque o projeto não tem nada a ver com educação, é saneamento básico, mas tudo bem. José de Oliveira Lima, prefeito em exercício. Vamos ao projeto agora. Ratifica a redação do protocolo de intenções da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo, ARES, e ratifica o ingresso do município no consórcio. Prefeito de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele em seu nome sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ratificada neste município a redação do protocolo de intenções da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo, ARES, em anexo, ficando igualmente autorizado e ratificado o ingresso do município na agência. Parágrafo único. Diante da aprovação de que trata o caput, fica autorizado que o município se submeta às disposições do Estatuto Social do Consórcio. Artigo 2º. O consórcio se constitui sob a forma de associação pública com personalidade jurídica de direito público. Artigo 3º. Fica o município autorizado a firmar os ajustes e contratações que se fizerem necessárias para o estabelecimento das respectivas relações com a ARES, ficando igualmente autorizado a desenvolver todos os objetivos primordiais e secundários do consórcio previstos no protocolo de intenções, contrato de consórcio público e no Estatuto Social. Artigo 4º. Ficam delegadas pelo município a agência as atividades de regulação e de fiscalização dos serviços de saneamento, englobando abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, de modo que a
a Ares desenvolverá as competências adiante descritas, podendo firmar contratos ou convênios para o exercício dessas atividades com os respectivos titulares dos serviços, bem como ajustes e instrumentos congêneres nas mais diversas esferas governamentais e não governamentais, sejam nacionais ou internacionais, em toda a sua esfera de atuação, inclusive com outros consórcios públicos ou privados e pessoas jurídicas de direito público ou privado. Inciso 1º. Ser contratada, inclusive com a formalização de contrato de rateio ou de programa, pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação nos casos em que a legislação permitir. Inciso 2º, formalizar convênios com os respectivos titulares do serviço de saneamento referidos no caput para o exercício da atividade regulatória. Inciso 3º, estudar e sugerir a adoção de normas na respectiva legislação municipal, visando a ampliação e melhoria dos serviços locais dos consorciados ou conveniados. E, inciso 4º, promover a regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, englobando os serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos, nos termos da Lei Federal 11.445 de 2007, ou outras leis que vierem a alterá-la ou substituí-la, prestado por qualquer prestador de serviços, a qualquer título, podendo exercer todas as competências que lhe forem atribuídas em decorrência do exercício da competência regulatória. Em relação a essa competência, salienta-se que a Ares poderá exercer atividade de regulação e fiscalização em proveito de seus consorciados e também de titulares conveniados, ficando desde já autorizada a formalização de convênio entre o titular interessado e a agência com a simples aprovação em Assembleia Geral desta. No âmbito da atividade de regulação, a agência poderá, a linha A, estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários. A linha B, garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nas normas regulamentares e nos instrumentos da política municipal de saneamento básico. A linha C, prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrência. A linha D, definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro do serviço de saneamento básico, inclusive contratos com a modalidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. No que tange a remuneração dos serviços por taxas, a agência poderá elaborar os respectivos estudos de sustentabilidade econômico-financeira para subsidiar o encaminhamento de proposições aos respectivos poderes legislativos municipais. A linha E, estabelecer relações cooperativas com outros consórcios e entidades de regulação que possibilitem o desenvolvimento de ações conjuntas. E a linha F, contribuir, quando solicitado e dentro do possível, para o trabalho desenvolvido pelos conselhos municipais responsáveis pelo acompanhamento das políticas públicas de saneamento básico. Parágrafo 1º. Ainda na área da regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, competirá a agência, a Ares, inciso 1º, regular a prestação dos serviços públicos de saneamento básico através da fixação de normas, regulamentos e instruções relativos, no mínimo, a linha A, aos padrões e indicadores de qualidade dos serviços regulados, a linha B, aos requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas, a linha C, as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos, a linha D, ao regime, estrutura e níveis tarifários, bem como aos procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão, a linha E, a medição, faturamento e cobrança de serviços, a linha F, ao monitoramento dos custos, a linha G,
a avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados. A linha H, ao plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação. A linha I, aos subsídios tarifários e não tarifários. A linha J, aos padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação. A linha K, medidas de segurança, de contingência e de emergência, inclusive quanto a racionamento. A linha L, procedimentos de fiscalização e de aplicação de sanções previstas nos instrumentos contratuais e na legislação do titular. A linha M, diretrizes para redução progressiva e controle das perdas de água. Inciso 2º, acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados, de acordo com as leis, contratos, planos, normas e regulamentos pertinentes. Inciso 3º, exerceu o poder de polícia administrativa no que se refere à prestação dos serviços públicos regulados, prestando orientações necessárias, definindo, fixando e apurando as irregularidades e definindo, fixando e aplicando as sanções cabíveis, inclusive pecuniárias, e, se for o caso, determinando providências e fixando prazos para seu cumprimento. Inciso 4º, buscar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e permissão, com modicidade das tarifas e justo retorno dos investimentos. Inciso 5º, manifestar-se quanto ao conteúdo dos editais de licitação, concessão e permissão e quanto aos contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento, bem como revisar e propor ajustes, no âmbito de suas competências, dos instrumentos contratuais já celebrados antes da vigência do contrato de consórcio público. Inciso 6º, requisitar à administração e aos prestadores dos serviços públicos municipais regulados as informações convenientes e necessárias ao exercício de sua função regulatória, guardando o sigilo legal, quando for o caso, bem como determinar diligências que se façam necessárias ao exercício de suas atribuições. Inciso 7º, moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesses entre o poder público e os prestadores de serviços e entre estes e os consumidores, no limite das atribuições previstas em lei, relativos aos serviços públicos sob sua regulação. Inciso 8º, permitiu o amplo acesso dos interessados às informações sobre a prestação dos serviços públicos regulados e sobre as suas próprias atividades, salvo quando protegidos pelo sigilo legal. Inciso 9º, avaliar os planos e programas de metas e investimentos das operadoras dos serviços delegados, visando garantir a adequação desses programas à continuidade da prestação do serviço em conformidade com as metas e disposições contidas no Plano Municipal de Saneamento Básico e demais instrumentos legais das políticas municipais de saneamento básico. Inciso 10, realizar audiências e consultas públicas referentes à prestação de serviços públicos regulados. Inciso 11, manifestar-se sobre as propostas de alterações dos instrumentos de delegação apresentadas pelos prestadores de serviços públicos para subsidiar as decisões do titular dos serviços. Inciso 12, analisar e aprovar os manuais de serviços e atendimento propostos pelos prestadores de serviços públicos regulados. Inciso 13, analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas, mediante estudos apresentados pelos prestadores de serviço, bem como autorizar o aditamento dos contratos de prestação de serviço de saneamento básico, promovendo ainda os devidos estudos técnicos para fins de proposição de taxas pelos municípios regulados. Inciso 14, manifestar-se sobre as propostas de legislação e normas que digam respeito ao saneamento básico. Inciso 15, prestar informações, quando solicitadas, aos conselhos municipais responsáveis pelo controle social do saneamento básico nos municípios consorciados. Inciso 16, celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para execução de suas competências. Inciso 17, arrecadar e aplicar suas receitas. Inciso 18, elaborar seu regimento interno, resoluções, instruções normativas, notas técnicas e demais normas atinentes. Inciso 19, representar os entes consorciados perante outras esferas de governo nas competências que foram transferidas por estes à agência.
Parágrafo 2º. O exercício das atividades de regulação, controle e fiscalização da prestação de serviços públicos de saneamento básico far-se-á segundo os dispositivos de regência da agência e dos seus regulamentos, das demais normas legais e técnicas pertinentes e, em especial, dos instrumentos de delegação dos serviços públicos, visando o cumprimento das obrigações de universalização, equidade, continuidade, modicidade das tarifas e qualidade atribuídas às operadoras dos serviços públicos de saneamento básico. Artigo 5º. Fica aplicada para reger as relações jurídicas entre o município e o consórcio a Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, bem como o Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007, além do Protocolo de Intenções, Contrato de Consórcio Público e Estatuto Social. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Itapemirim, 11 de maio de 2022, José de Oliveira Lima, prefeito em exercício. Com relação a esse projeto, presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações que eu julgo muito importantes para que a Câmara venha apreciar esse projeto em breve. O projeto fala, no seu primeiro artigo, que existe um protocolo de intenções da agência reguladora em anexo, e esse protocolo não faz parte do projeto. É uma primeira falha que existe. E a gente precisa também de oficial executivo, no sentido de encaminhar à Câmara o tal protocolo de intenções, que é o contrato do consórcio público, e o estatuto social. Porque, ao meu ver, com toda humildade, o projeto tem uma linguagem muito técnica, acredito que nenhum vereador é conhecedor do assunto, o assunto é muito complexo, inclusive sugiro até que o SAAI, que a gente marque uma reunião com o SAAI para a gente entender melhor o real objetivo dessa agência reguladora, porque o texto está bem complexo, não é de fácil entendimento. Então a gente precisa de ter todas as informações pertinentes, documentações, estatuto, a questão do protocolo de intenções, porque se a gente colocar em plenário da forma que está, na hora vai surgir um debate aqui que vai ficar toda a vida debatendo, e não chega num consenso. Então, a reunião com o SAAI, presidente, é de suma importância para a gente deliberar sobre esse assunto. Bastante complexo, por sinal. Vereador, sobre o projeto, eu estive no SAAI essa semana, porque achei um projeto muito técnico para que eu pudesse até tirar a dúvida dos novos pares, se caso interrogasse, né? Vamos solicitar que complemente as documentações que estão faltando, e em seguida nós marcaremos reunião com todos os vereadores para que venha aqui, né, o diretor do SAAI, com sua equipe técnica, para estar passando para os vereadores qual é a importância do projeto e a necessidade que o município tem desse projeto. Aí, assim que cumprir toda essa formalidade, o projeto vai para as comissões para estar se pronunciando e possivelmente vindo para plenário para apreciação. É isso aí, presidente. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que o caminho é esse. Prudência e cautela antes da gente apreciar um projeto de um assunto bastante complexo, numa linguagem bem técnica, que para entender tem que ser quem trabalha na área do saneamento mesmo. E por último, nós temos um projeto de lei complementar 4/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o programa de benefício dos servidores públicos do município de Itapemirim, PROBEM, instituído pela Lei Complementar número 247, de 7 de novembro de 2019, e da outras providências. O ofício do Gabinete do Prefeito, número 081/2022, datado de 13 de maio, ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Toledo Costa, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, por meio do presente instrumento, encaminha-se a Vossa Excelência o projeto de lei complementar anexo, cuja ementa versa em verbis, abre aspas, altera o programa de benefício dos servidores públicos do município de Itapemirim, PROBEM, instituído pela Lei Complementar número 247, de 7 de novembro de 2019, da outras providências. Deste modo, espera-se que o sobredito projeto seja recebido no rito de urgência especial, de acordo com o que regem os mandamentos da lei orgânica e legislações correlatas afetas ao processo legislativo. Sem mais para o momento, reitera-se manifesto de estima e consideração. Atenciosamente, José de Oliveira Lima, prefeito em exercício. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente e ínclitos vereadores.
Encaminha-se o presente projeto de lei complementar para a justa apreciação do Poder Legislativo Municipal, no qual se pretende corrigir os vícios trazidos pela Lei Complementar 252 de 2021, para que surtam-se corretamente os efeitos da Lei Complementar 247 de 7 de novembro de 2019, que estabeleceu o Programa de Benefício dos Servidores Públicos do município de Itapemirim, PROBEM. É disso o problema gerado por gestões anteriores em relação ao programa estabelecido pela lei acima descrita, razão pela qual o princípio da norma restou prejudicado, vez que o programa que fora gerado como benefício para os servidores públicos, por falhas inequívocas do titular do Poder Executivo Municipal à época, quedou por se tornar um verdadeiro transtorno, especialmente pelo chamado Face Card, cujo imbróglio é conhecido por todos os edis. Deste modo, ante a possibilidade de impedimentos legais à execução do programa em decorrência de tais erros, encaminha-se o presente projeto de lei como medida salutar à preservação da teleologia da lei que estabeleceu o PROBEM, promovendo-se maior segurança jurídica aos servidores e garantindo-se a plena observância do direito por eles adquirido, sem que isso represente qualquer aumento de custos para o Poder Executivo Municipal, pois que o presente projeto de lei atém-se tão somente ao escopo jurídico e à iniciativa adequada. Diante do exposto, senhor presidente, submete-se o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, solicitando-se seja tramitado no rito de urgência especial, esperando-se que o mesmo alcance uma acolhida favorável, pois que trata de inegável e relevante interesse público, atrelado a um dos mais sensíveis objetivos do poder público municipal, a educação da população itapemirense. Rapaz, eles não tiram esse termo, né? Então, José de Oliveira Lima, prefeito em exercício. Vai lá. Vamos ao projeto. O prefeito de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o artigo 6b na estrutura normativa da Lei Complementar número 247, de 7 de novembro de 2019, que vigorará com a seguinte redação. Artigo 6b. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder ao acréscimo de R$ 300 no valor do benefício alimentação, de que trata o artigo 6, caput, em substituição ao benefício de que tratam os artigos 12 a 18 da Lei Complementar 247, de 7 de novembro de 2019. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se seus efeitos a 1º de maio de 2022, e revogando-se o disposto nos artigos 12 a 18 da Lei Complementar 247, de 7 de novembro de 2019, e a Lei Complementar 252, de 18 de maio de 2021. Itapemirim, 13 de maio de 2022, José de Oliveira Lima, prefeito em exercício. Presidente, a pauta para a leitura terminou aqui. Senhores vereadores, o projeto veio com pedido de urgência especial. Em reunião administrativa no gabinete da presidência, ficou definido entre os vereadores presentes que não iríamos apreciar a urgência especial, porque o projeto carece de algum respaldo jurídico. Estamos no período eleitoral e precisamos ser mais cautelosos em relação ao projeto. Então, alguns vereadores não estavam presentes na reunião, mas ficou definido que o projeto irá tramitar no seu trâmite normal dessa casa. Então, o pedido de urgência especial fica suspenso de apreciação. Ainda em reunião administrativa, antes da sessão, com a saída de um vereador dessa casa, temos a necessidade de completar as comissões permanentes da casa. Eu queria submeter ao vereador João Bichara Neto a leitura de como ficará composta as comissões permanentes, e assim que o vereador fizer a leitura, nós iremos submeter a plenário para apreciação e aprovação, se assim os vereadores concordarem. Bem, senhores, com a saída do ex-vereador Júlio César, Julinho da Saúde, que
que participava de 3 comissões permanentes. Com a entrada do Estevão, a gente precisa de recompor as comissões permanentes. A sugestão seria a seguinte: a comissão, o vereador Júlio César, ele era o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Aí, com a saída dele, o presidente foi sugerido o nome do vereador Erasto da Costa Rocha. Também, com a saída do vereador Julinho, ele era o vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. O nome sugerido pela presidência também foi do vereador Erasto da Costa Rocha. E também, como membro da Comissão de Fiscalização, que também o ex-vereador Julinho assumia essa posição, foi sugerido o nome do vereador Estevão Silva Machado. Então, as comissões ficarão da seguinte forma: Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, permanece inalterado da forma que estava anteriormente. Presidente, Renildo Nascimento Peçanha. Vice-presidente, Lenildo Henriques. Membro, Erasto da Costa Rocha. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Alcione de Amorim Gomes. Vice-presidente, Erasto da Costa Rocha. Membro, Renildo Nascimento Peçanha. A alteração só foi na vice-presidência dessa comissão. Comissão de Fiscalização. Presidente, Júlio César Ferreira de Magalhães. Vice-presidente, Antônio Carlos Elvésio. E membro, Estevão Silva Machado. Então, a única alteração foi no membro dessa comissão de fiscalização. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Erasto da Costa Rocha. Vice-presidente, Alcione de Amorim Gomes. Membro, Lenildo Henriques. A alteração só foi na presidência da Comissão de Legislação. E a Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente, Lenildo Henriques. Vice-presidente, Júlio César Ferreira de Magalhães. E membro, Alcione de Amorim Gomes. Essa comissão permaneceu da forma que estava. Então, dessa forma, que será submetida agora pela presidência ao plenário. A nova formação das comissões permanentes está sob apreciação de plenário. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovada a nova formação das comissões permanentes, eu quero aproveitar a oportunidade, senhores vereadores, e convidar para uma reunião das comissões, da comissão da Colejur e da Cofinó, os vereadores Alcione, Erasto, Lenildo e Renildo. Esses 4 vereadores fazem parte dessas 2 comissões. Para quinta-feira, às 14 horas, estar aqui na Câmara para despachar os projetos que certamente estarão na comissão de senhores. Alguns projetos estão em tramitação na casa, o procurador-geral estará dando seus pareceres durante essa semana, e até quinta-feira, eu acredito. Então, bem lembrado, vereador. Como essa casa passará por uma detetização na quinta-feira, o expediente estará suspenso na parte da tarde e na sexta-feira. Podemos convocar essa reunião, então, para quarta-feira ou na quinta-feira de manhã. Os vereadores das comissões poderão se manifestar. Quarta-feira, então, às 14 horas. Amanhã, às 14 horas. Certo, vereador? Então, fico convocado para amanhã às 14 horas, a reunião dessas 2 comissões permanentes da casa. Não tendo mais nada a ser tratado, eu queria agradecer a presença de todos, a Aline, da Guarda, presente, vi ela chegando aí, né? Demais que nos visitam, assessores dos vereadores, assessores do vereador Estevão, né? Que estão aqui na casa prestigiando o vereador, sejam sempre bem-vindos, demais vereadores, público presente. Não tendo mais nada a ser tratado nessa noite, declaro em nome de Deus encerrado a presente sessão. Uma boa noite a todos.